Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa quinta aula de primeiros socorros, né, da parte de atendimento pré-hospitalar, ou chamado também de APH. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende aqui no YouTube. A gente já falou um pouquinho para vocês, né, sobre como procedimentar ali em relação de desmaio, em situação de epilepsia, em situações de convulsões, e também falamos sobre como tratar alguns tipos de hemorragias, né? Chegamos a relatar ali a questão da parada cardiorrespiratória e como proceder ali com o protocolo ABC. Vamos falar especificamente hoje sobre queimaduras, tá bem? A queimadura, ela pode ser de diversos tipos, de diversas formas, mas eu gostaria que vocês entendessem, antes de mais nada, que isso é um acidente de trabalho e pode ser um acidente grave, tá? Dependendo da sua extensão e, consequentemente, da sua classificação, tá bom? Nós vamos falar aí sobre os tipos de queimadura, que elas podem ser divididas entre 1, 2, 3, e nós temos uma espécie de classificação, né, da quantidade que ela pode atingir o corpo, né? Então, se você já assistiu uma reportagem e falou que o indivíduo teve lá 30% do corpo queimado, 70% do corpo queimado, existe uma classificação, um protocolo para a gente entender como que classifica, né, a extensão dessa queimadura. Antes de mais nada, queimadura, ela é uma definição que são lesões na pele, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre pele também para vocês, o que é essa pele. E a lesão na pele, ela pode ser provocada por diversos agentes, tá? Então vamos lembrar que nós temos aí os agentes químicos, físicos, biológicos, né, que a gente tem maior contato, e naturalmente todos esses agentes ocupacionais podem produzir um efeito adverso à pele do trabalhador. Quem nunca, né, foi ali para uma praia, uma piscina, num momento de sol e esqueceu o protetor solar, né, depois ficou ali com as famosas marquinhas, né? Entretanto, essas marquinhas são queimaduras. Entretanto, né, são queimaduras aí que a gente vai chamar de queimaduras de primeiro grau. O sol, ele é um agente naturalmente natural, né? Ele é um agente natural que, se porventura você ficar exposto por muito tempo sem a devida proteção, poderá ocasionar essa queimadura, tá? Então, a gente sabe lá que na norma regulamentar número 6 fala sobre a questão do uso, né, o fornecimento e o uso obrigatório dos EPIs. É obrigatório também, no caso, o trabalhador permanecer no sol. Então, se você tem um pátio na sua empresa e o pessoal precisa fazer carregamento de peças, o trabalhador trabalha ali no ambiente rural que não tem cobertura, ele obviamente deve fazer uso de protetor solar, tá bom? O protetor solar, ele é uma espécie de EPI que ela vai servir naturalmente para proteger o indivíduo. Vamos lembrar que todo EPI, né, precisa ter um CA, um certificado de aprovação, tá bom? Então, esse EPI, especificamente protetor solar, ele é aceito, né, pelo Ministério do Trabalho, mesmo sem o CA, mesmo sem essa devida homologação, tá bem? Naturalmente que as empresas não vão fornecer um sandal, não vão fornecer um protetor que a gente conhece aí pelo uso do protetor solar na praia, né? São equipamentos, são protetores um pouco mais de baixo custo, né? Mas que certamente vão produzir a sua eficácia, a sua proteção. O trabalhador pode encontrar outras formas de proteger do sol, como o próprio chapéu, né? O chapéu que pode ser usado e o popularmente conhecido paieiro, né? Que é aquele chapéu de palha. Esse chapéu de palha, ele também não tem CA, né? Não é aprovado e homologado pelo Ministério do Trabalho. Mas vai tirar ele do trabalhador, falar que ele não pode usar. Aquilo é uma proteção natural que ele vai utilizar, uma proteção, inclusive, não só por causa do sol, mas é uma forma também de ele evitar o contato do sol com os olhos. E esse paeiro, né, esse chapéu de palha, ele vai certamente ajudar o trabalhador a se prevenir em relação às queimaduras solares. Então, nós temos os tipos de queimadura, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre cada uma delas, mas nós temos elas reconhecidas e classificadas em três formas. A queimadura de primeiro grau, também, a queimadura de segundo grau e a queimadura de terceiro grau.
Enquanto a gente fala sobre as queimaduras, né, dos seus graus 1, 2 e 3, a gente também pode conhecer aqui as camadas da pele, né? Epiderme, derme e a camada de gordura, tá? A gente também pode chamar isso de mesoderme. A epiderme é a parte mais visível que nós temos, né, da nossa pele, né, que é aqui chamada também de tecido, né? Esse tecido conjuntivo, tá bom? Esse tecido que a gente observa através dessas pequenas bolhas que estão aqui apresentadas na imagem. E percebam que existe uma divisão, né? Uma separação, né, chamada de matriz. Então, nós temos a pele, né, a epiderme, e uma matriz que separa da derme. A epiderme, especificamente, é o tecido aqui que nós temos de mais evidente no corpo humano. Ela vai ser a primeira camada de proteção da nossa pele, tá bom? Do nosso corpo. Na caso da queimadura de segundo grau, percebam que existe aqui a epiderme, que já foi totalmente queimada, né? Percebam aí da coloração vermelha, e nós temos a derme começando a ser ali queimada também. Nessa região da derme existe muito, né, líquido intersticial, existe muito líquido que serve para nutrir a derme, a epiderme. Então, dentro da derme existe bastante líquido para nutrir a epiderme. Então, naturalmente, numa queimadura de segundo grau, haverá a presença de bolhas, tá bom? E essas bolhas, elas vão servir para nutrir a queimadura, mas nutrir no sentido de reparar, cicatrizar, tá bom? Existe uma reparação cicatricial através desse líquido. E esse líquido, por ele deve permanecer em cima, né? E fechado ali, enclausurado, até para proteger de eventuais inflamações ou infecções da pele. E na derme também nós temos aí as matrizes e ramos nervosos, tá bem? Nós temos diversos matrizes e ramos nervosos, chamados também de corpúsculos, né? Eu vou falar especificamente de dois, são corpúsculos de Ruffini e Pacini, né? Esses corpúsculos eles servem para você perceber se você está apresentando alguma dor. Então, eles são chamados de nocioceptivos. Se eu pego aqui uma estrutura mais afiada, né, e coloco em contato com a minha pele, eu tenho uma sensação, né, de contato. Agora, se eu pego um objeto mais pontiagudo e forço ele na minha pele, ele vai estar atingindo a camada de derme e atingindo naturalmente os corpúsculos ali nocioceptivos, né, vão receber, são receptores de dor. E aí, qual que é a minha primeira ação? Se eu tenho um objeto pontiagudo, ele está começando a causar dor, eu retiro ele mais próximo, né? Então, é nesse momento aqui que a gente também pode, né, retirar a dor ali do indivíduo e, obviamente, também o momento que a gente começa a apresentar a queimadura, a gente vai retirar rapidamente o membro que está sendo queimado. E nós temos aqui no terceiro grau a queimadura, né, que vai atingir a epiderme. Percebam que a epiderme praticamente ela foi toda queimada, né? Houve uma lesão por hipóxia, uma lesão por falta de oxigênio e também por falta de líquido, né? A queimadura foi tão superior ao líquido que nós temos na pele e naturalmente atingiu também as terminações nervosas. Apesar da sequência aqui, a queimadura de segundo grau, ela é habitualmente a que mais dói, segundo as pessoas que tiveram queimadura. A de terceiro grau, ela apresenta naturalmente, né, uma dor, mas não é uma dor persistente, afinal de contas, os nossos receptores, os receptores de dor foram queimados, né? E percebam que ela atingiu a terceira camada da pele, que é aqui a camada de gordura. E a tendência, pessoal, essa queimadura é ser mais profunda possível, atingindo inclusive ossos e terminações nervosas, ligamentos, tudo que tiver na nossa estrutura. Vamos falar especificamente então da pele, para a gente entender um pouquinho mais dessa divisão.
A pele, ou sistema tegumentar, ela é reconhecida aí como o maior órgão do corpo humano, né? Ela é uma espécie de capa de todos os músculos do nosso corpo. A pele, por sua vez, ela está presente em todas as extensões do corpo humano, né? Desde a cabeça até a sola dos pés, e ela serve para proteger o nosso corpo, para acomodar o nosso corpo, e também para dar um formato, né? Imagina se a gente tivesse esse rosto aqui, né? Imagina se a gente andasse desse jeito aí pela rua, né? Certamente não seria algo nada agradável. A epiderme, né, ela vai ter uma divisão, então, da primeira camada da pele, que aí ela é predominantemente elástica, né? Por isso que a gente consegue aí, de certa forma, se movimentar, a gente consegue levantar o braço, a gente consegue fazer exercícios sem rasgar a pele, né? E, obviamente, ela tem aqui dentro do seu conjunto, né, da sua epiderme, uma grande camada de colágeno, tá bem? Então, algumas pessoas aí, principalmente as pessoas mais novas, né, elas têm uma facilidade, né, em se movimentar, a pele não vai ter ali a criação de rugas, não vai ter a criação de anormalidades, vamos falar assim, né? E expressões que vão caracterizar a pessoa como mais velha ou mais nova, tá bem? Então, a epiderme, ela é rica em colágeno e ela serve da primeira camada de proteção. A separação que nós temos aqui da junção celular ou matriz extracelular vai separar da derme, também a derme ela já é aí caracterizada por uma espécie de bolinhas, né, que nós temos bem divididas, e essa derme ela vai retirar tudo que tiver de nutrientes e colocar na epiderme, tá bom? Então existe uma forma de nutrir, a derme vai nutrir a epiderme e a derme vai retirar essa nutrição lá da hipoderme, da camada de gordura e também dos músculos, tá bom? Então, quando você vai no médico fazer algum exame ou retirar sangue, o médico com agulha vai passar ali, né, epiderme, derme, hipoderme, até chegar na intravenosa, por exemplo, ou manter na camada mais superficial. Quando a gente vai tomar vacina, geralmente, ela é aplicada aqui na derme, né, de maneira mais superficial. Agora, se for venoso, ela precisa provocar ali uma passagem dessas 3 camadas. Então, percebam que uma injeção, ela vai conseguir passar, uma agulha, no caso, né, vai conseguir passar essas 3 camadas. No caso da queimadura, ela vai entrar em contato com a epiderme de uma maneira rápida e vai conseguir achatar essas 3 camadas, tá bem? Então, se dependendo do produto, obviamente, né, se for um produto químico, ele vai ter contato aqui e vai começar a penetrar até chegar na hipoderme, né, causando uma queimadura de 3º grau. Agora, no sol, por exemplo, né, ele fica em contato com o sol, né, mas não tem ali uma penetração, tá bem? Por isso que existe ali a queimadura de 1º grau, que é conhecida aí como a queimadura solar. A queimadura, por exemplo, com gelo, né, também ela é produzida pelo contato, né, o efetivo contato com o gelo na epiderme. E aí a gente, enquanto profissional da segurança do trabalho, a gente pode lembrar, né, que existe o trabalhador que vai atuar em câmaras frigoríficas e simplesmente pelo fato dele permanecer em um ambiente de câmara frigorífica, ele pode se queimar também se ele não fizer a devida proteção ou ainda adotar as medidas administrativas, né, a mudança de função, o rodízio e o uso de EPIs, né, de modo rigoroso. A gente tem outras queimaduras que podem ser produzidas, né, eu vou citar para vocês as queimaduras por fricção. Quem nunca, né, e jogava bola na rua aí quando adolescente, quando criança, acabava queimando o pé, ou na hora de dar um chute ali, raspava o pé no asfalto, ou o dedo, né, jogando betes, andando de rolimã, por exemplo, né, que eram coisas da minha época. Especificamente, ocorria uma lesão por fricção, porque o asfalto, né, ele é muito mais duro, né, do que a pele. E aí, se você tem um contato rápido da pele com o asfalto, você causa uma fricção. E o mesmo pode acontecer dentro de empresa.
Objetos rotativos produzem fricção. O que são esses objetos rotativos? Tornos, furadeiras, né, máquinas de convencionais, né, podem produzir essa fricção. Elas estão rodando lá alta rotatividade, né, alto grau de RPM, né, rotações por minuto, e você tem o contato da pele com aquele objeto, daquele membro com aquele objeto. Se ele não produzir uma laceração, uma avulsão, certamente vai produzir uma queimadura. Se alguém tiver, por exemplo, uma furadeira em casa, uma parafusadeira, percebe que naquela parte da frente, a parte do mandril, quando ela está rodando, ela esquenta, né? Então, se você vai lá e coloca a sua pele, tem um contato na mão, naturalmente vai produzir ali um aquecimento e vai poder machucar a pele, né? Queimando aquela primeira camada da epiderme. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso ao longo da aula. Quando a gente fala sobre os tipos de queimadura, nós temos a queimadura térmica, que eu vou falar aqui para vocês especificamente aí do sol e do frio, tá? Então isso aqui, por exemplo, é uma lesão produzida pelo gelo, né? Olha o contorno do gelo aqui na palma da mão do indivíduo. Certamente ele colocou ali por causa de alguma dor, certamente ele colocou ali por causa de alguma necessidade e provocou uma queimadura, né? No entorno da pele, ela ficou com uma coloração normal e a parte do contorno do cubo do gelo aqui ficou esbranquiçada. Então, isso é uma queimadura produzida pelo gelo. Naturalmente, a pessoa pegou o gelo e colocou em cima, mas isso não é algo a ser feito, né? Toda vez que você for colocar o gelo por algum motivo, você deve colocar um pano e proteger a sua pele. Além da queimadura térmica, né, e a queimadura ela pode ser produzida pelo gelo e pelo sol, né, então, no caso o aquecimento e também o resfriamento. Nós temos as queimaduras elétricas. Olha que tipo de queimadura elétrica aqui no pescoço do indivíduo. Creio eu que essa queimadura elétrica foi produzida por um choque, né, e esse choque ele naturalmente criou ali uma vermelhidão associado, né, a pequenas pontos ali de eletricidade, né, que são esses pontos pretos aqui presentes na pele. As queimaduras químicas, né, quem aí já foi em um salão de estética ou as mulheres aí que geralmente procuram utilizar cremes para dormir, podem produzir essa queimadura química, tá? Podendo ser uma queimadura até de segundo grau nesse caso. As radioativas são bem semelhantes à elétrica, né? A gente geralmente, acidentes radioativos, né? A gente não tem muito o que ser feito, é simplesmente isolar a área e chamar ali, comunicar o CNEM, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque o acidente radiológico ele tende a continuar queimando, né? A gente não tem muito o que fazer realmente, né? Até os profissionais aí do Corpo de Bombeiros só vão isolar a área e naturalmente deixar aquela lesão radioativa presente, né, naquele indivíduo até a queimadura começar a melhorar ou ele conseguir fazer uma hidratação dessa queimadura. A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. Nós temos as lesões biológicas, né? Quem nunca aí teve contato com uma caravela, né, ou também chamado de água-viva na praia, né, que pode ter ou aquelas tarturanas, né, que a gente vê muito em jardins. Isso são lesões biológicas, porque aquela proteção que a taturana tem, ou as caravelas têm, elas produzem uma lesão na nossa pele, ela é diferente da nossa pele, né? Então pode ocasionar uma lesão biológica. E nós temos ainda a lesão por fricção, né, conforme eu falei para vocês, o contato de algum objeto mais aquecido, né, por causa da rotatividade, em contato com a pele humana, geralmente produzindo uma lesão de primeiro grau, tá bom? Então essa é uma lesão de primeiro grau, essa é uma lesão de primeiro grau, essa é de um primeiro grau,
essa aqui já é de segundo grau, e aqui ela pode ser até de terceiro, né, segundo, terceiro grau, dependendo da sua extensão. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar sobre a classificação e regra dos 9, que isso ajuda a gente a entender a extensão de uma queimadura. Quanto à profundidade da lesão, vamos entender que a pele ela é dividida entre epiderme, né? Nós temos aí a primeira camada, derme e mesoderme, que é a camada de gordura, né? Então nós temos uma separação. E a pele normal, ela vai permanecer dessa forma, né? O folículo, né, representado ali pelo pelo, né? Por isso que ele não sai de maneira fácil, né? Ele fica localizado aqui na derme, na segunda camada, e isso ajuda naturalmente ela permanecer fixa no corpo humano, né? Bem, quando há uma queimadura, naturalmente o primeiro contato que a pele vai ter é com os pelos ali daquela região e inclusive esse próprio pelo vai ser um agente de queimadura, né? Ele vai conseguir levar a queimadura para a região da derme. No caso da queimadura de primeiro grau, percebam, né, que houve aqui uma vermelhidão de toda a epiderme, né? Entretanto, ainda não houve a presença de bolhas, tá bom? Na queimadura de primeiro grau não há bolhas. Na primeiro grau ainda, há aqui uma proteção da pele simplesmente vermelha, né? Ela começou a ficar vermelha, ela mudou de tonalidade de cor. E a lesão de primeiro grau da epiderme, ela simplesmente vai criar uma espécie de um inchaço dessa região. Então a pessoa vai sentir uma dor, vai sentir um inchaço, né? Mas ainda não será uma lesão de segundo grau. Na lesão de segundo grau, vou falar isso mais para frente, né? Já há a presença de bolha, e essa bolha ela saiu, né? Ela foi drenada da derme. É uma espécie de proteção do nosso corpo. Já de terceiro grau, há uma erosão, né? Ela consegue ali estourar a primeira camada da epiderme, a derme, e chegar até a camada de gordura. Então, o tipo de queimaduras, elas são produzidas por essas elas podem ser produzidas, né? E acabam penetrando essas três partes, né? Produzindo uma lesão ainda maior. Quanto à queimadura de primeiro grau, ela atinge exclusivamente a epiderme, né? Então percebam a diferença aqui de uma tonalidade de cor, né, da outra, né? Então a pele normal e no caso de queimadura ela vai ficar com uma vermelhidão, e essa vermelhidão com o passar do tempo vai melhorando, né? Conrado, eu posso aplicar pomada, eu posso colocar ali uma compressa de água fria, né? Pode, desde que isso passe por uma orientação médica, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Até uma gaze, né, umedecida pode ser colocado. Ela apresenta com vermelhidão, porém sem bolhas, né? Então, conforme eu falei, vai ficar vermelho. E a dor está presente. O indivíduo ele sente uma dor, ele relata uma dor. Até mesmo porque a epiderme já avisou, né? Já chegou em contato aqui com uma pequena parte dos nossos receptores ou receptores de dor. Então, o receptor de dor já está sabendo, ó, tem uma dor ali na primeira camada de pele, né? E aí ela vai orientar o indivíduo. Você vai queimar a mão se você permanecer com muito tempo em contato. E a pessoa retira a mão rapidamente, mas já houve uma pequena queimadura, uma queimadura de primeiro grau. Existe ainda a queimadura de segundo grau, né, que ela atinge a epiderme e a derme. Então percebam que aqui nós temos a derme, a epiderme e a derme, né, e ela conseguiu penetrar na segunda camada de pele, por isso que ela é chamada de queimadura de segundo grau. E há naturalmente um líquido, né, envolto aqui de uma bolha, né, envolto de tecido, né, da epiderme, criando uma bolha. E essa bolha vai ter um líquido aqui dentro, e esse líquido ele serve para reidratar toda a epiderme, né? Então, não deve, né? Vamos imaginar que a queimadura ela está atingindo a segunda camada e a camada de gordura não consegue absorver essa queimadura, tampouco ali o aquecimento da derme. Então, esse líquido ele é
extraído, né? Ele sai ali para a parte superior e ele está recoberto de tecido da própria epiderme. E esse líquido ele vai permanecer ali dentro e não deve ser estourado, né? Não deve ser retirado, tá bom? Porque isso pode produzir uma facilidade para a lesão ser maior ou inclusive continuar queimando e se tornar uma queimadura de terceiro grau. No caso da bolha, ela, como eu falei, ela é protetiva para a pele, né, para a epiderme, e ela ajuda inclusive na cicatrização. Quando há o reparo tecidual, né, existe ali dentro desse líquido um líquido celular da derme, né? Então é uma camada que vai conseguir, né, ela aproveitar totalmente aquele fluido, né, e reidratar o tecido de modo geral. Já no caso, né, da queimadura de segundo grau, houve o atingimento da parte central dos mecanismos de dor, dos nossos receptores, os receptivos de dor. E, naturalmente, isso vai ser muito doloroso, né? Nesse momento aqui, a pessoa certamente vai sentir muita dor. Isso vai ser, certamente, ali vai permanecer uma cicatriz, um sinal, né, que houve aquela queimadura. Ela é muito dolorosa justamente porque ela atingiu os ramos de nossos receptores. Então, se lá no primeiro grau a dor está presente, na de segundo grau, a dor ela permanece, né, ela é atingida, ela permanece ativamente, né, como se a dor tivesse a todo momento presente no corpo. E quando a gente fala do objeto pontiagudo, né, também, se eu tenho contato da pele com o objeto pontiagudo, eu começo a sentir ele a partir do momento que ele tem contato mais efetivo com a derme. Então, imagina no caso de uma queimadura, que você teve ali a queimadura nos canais de dor, né, nos canais de recepção de dor. Ela vai continuar doendo por muito tempo. Então, nesses casos aqui, o médico geralmente ministra algum medicamento, os mais famosos é a morfina, para aliviar a dor, né? Então, vai lá na região central do nosso cérebro e avisa, olha, teve um acidente ou algo grave, né? A morfina vai ser responsável por conter aquela dor, né? Especificamente por causa da queimadura. E muitas vezes também pode não fazer efeito, tá bom? Então, a queimadura de segundo grau é a pior que pode existir em relação à dor. Nós temos ainda a queimadura de terceiro grau, né, por último, que ela atinge todas as camadas da pele e as suas devidas estruturas. Né? Quando a gente fala de estruturas, pessoal, nós estamos falando aqui dos anexos da pele, né? Nós estamos falando dos poros, das glândulas, falando especificamente do pelo também. E a pele ela vai ter uma divisão de epiderme, derme e mesoderme. Por sua vez, ela, em queimadura de terceiro grau, pode atingir os ossos, músculos, nervos e os próprios vasos sanguíneos. O indivíduo relata pouca ou nenhuma dor, afinal de contas, ele não vai sentir, né, não vai ter o mecanismo ali, os nossos receptores, não haverá mais, porque houve uma erosão, acabou atingindo, né, toda e qualquer mecanismo de dor. Então, o indivíduo não vai sentir mais dor. Obviamente que ele não vai permanecer com ela aberta ali, né, com a pele aberta ou com uma queimadura sem uma cicatrização. Pode ser necessário um enxerto da pele, né, ser retirado a pele de outras partes do corpo para que seja reparado essa região. Então, a queimadura de terceiro grau ela não cicatriza de maneira espontânea, né? Assim como a primeira e segundo grau. Eu preciso de uma intervenção cirúrgica, de uma intervenção médica para que haja uma reparação dessa queimadura. Então, em relação à dor de segundo grau é a pior, em relação à possibilidade de contaminação e, naturalmente, ali de agravo da situação, a de terceiro grau é a pior. A de primeiro grau é o que a gente vai encontrar de maneira mais frequente, né, no ambiente de trabalho, né, assim se espera, né, afinal de contas, a gente deve realizar a prevenção para que as queimaduras não ocorram, né, devido aos seus agentes químicos, físicos ou biológicos. O risco de acidente em queimadura é muito grande,
principalmente onde há energia elétrica, onde há máquinas, onde há equipamentos, né, que atuam com fricção, ou ainda também na necessidade ali do trabalhador ficar exposto ao sol ou ainda no frio. Então, percebam que todo esse ramo de atividade deve ser avaliado antes que o trabalhador esteja presente naquele ambiente. E se o trabalhador estiver presente naquele ambiente, cabe a você, técnico de segurança, levantar essas informações e levantar naturalmente as possibilidades de um acidente para que você tenha ali um kit de primeiros socorros que atendam essas necessidades. Quanto à queimadura, né, classifica ali a relação da extensão da queimadura através do que a gente chama de regra dos 9, né? Então, existe uma separação, vou falar aqui primeiramente do adulto, depois a gente fala da criança, que cada região do corpo, ela vai ser relacionada, né, vai ser dividida ou subdividida em uma porcentagem, né? Então, percebo que a cabeça, ela equivale, né, 9 sendo frente e trás, né, a frente do crânio aqui, a posterior do crânio, as costas, né, 18, porque seria o dobro, né, de 9, o tórax também o dobro, porque é o dobro de 9, né, e cada extensão do nosso corpo, né, nós teremos aqui, no caso do braço, especialmente braço direito e braço esquerdo, 9%. Já do membro inferior, ele é dividido entre 9, né, entre o joelho até a região do quadril e do joelho até o tornozelo mais 9, tá? Então, somando aqui 18. E nós temos a região do períneo, que é a região da cintura do indivíduo, em 1%. Se a gente for somar todas essas partes aqui, nós teremos aí o que a gente chama de 100%. Agora, se uma queimadura ela é feita, por exemplo, somente no braço do indivíduo, né, ela no braço direito, ela será uma queimadura de 9%, tá bem? Agora, se for os dois braços mais o tórax, né, eu vou ter aqui 9%, né, mais 9% e ainda mais 18%. Então, eu vou ter 36% do corpo queimado. Eu vou ter aqui mais o restante dos membros inferiores, né? Então, eu tenho somando todas essas partes, eu vou atingir praticamente 100% do corpo, tá bom? Então, a queimadura, ela é utilizada essa regra do 9, né? No qual a gente observa, né, naturalmente ali uma soma, né, do percentual do corpo, podendo chegar a 100%. Então, vamos calcular aqui. Eu peguei o caso dos dois braços mais o tórax, 18. Vamos imaginar lá que pega a região das costas, mais 18. Pega a região da cabeça, né, frente e trás, mais 9. Mais 18 e mais 18 dos membros inferiores. Deu 99, mais a região do períneo, a região da cintura, mais 1%, ou seja, 100% do corpo queimado. Isso pode acontecer em lesões específicas ali onde há um derramamento de algum produto químico, ou o indivíduo teve uma queimadura de fogo, né, no corpo inteiro, produzido por causa de um incêndio. Então, isso pode acontecer. E a mesma coisa, né, se aplica à criança. Entretanto, a criança tem uma diferença em relação aos membros inferiores, né? Porque os membros inferiores são menores do que o de um adulto. Mas a perna aqui, ela, no caso, né, a perna direita e a perna esquerda, terá uma representatividade de 13,5%. Então, ela vai chegar aqui a atingir quase todo o corpo do indivíduo, e a gente vai fazer esse cálculo aqui rapidamente com vocês também, tá bom? E percebam, né, que aqui não tem a presença do tórax também. E é uma separação que ela é feita para classificar adultos de crianças. Por isso que quando a gente consegue identificar vítimas ali de acidentes, se elas são adultas ou não, né, ou crianças. E, infelizmente, pessoal, o que acaba acontecendo também, já tive a experiência aí de um trabalhador que atuava na construção civil e acabou pegando uma furadeira e perfurou, né, um cano de gás encanado. Então, através daquela lesão, através daquele acidente, daquele impacto, né, ele teve ali o seu corpo totalmente tomado pelo gás e, consequentemente, queimado.
ele ficou do tamanho de uma criança, tá? Porque a queimadura, ela reduz as estruturas do corpo, tá bem? Ele infelizmente faleceu, né? Mas ficou muito tempo ali hospitalizado, ficou muito tempo acamado, né? Em virtude, né, dessa queimadura. No caso da criança, a gente tem aqui basicamente o que a gente vai chegar especificamente aqui, fazendo o cálculo aqui, em 73% do corpo queimado, tá bom? Isola-se aí a relação do tórax, para que não tenha uma comparação, né? Naturalmente, não é só isso que é feito, né? Tem uma investigação ali do tamanho do crânio, do tamanho do membro inferior, na própria arcária dentária, para distinguir se era uma criança ou um adulto. Então, é atribuído o valor a cada segmento corporal, né? E o valor 9 ou múltiplo dele, para que a gente consiga chegar a um denominador comum ali, uma porcentagem. O diagrama não tem valor para queimadura de primeiro grau, tá? É importante frisar que a queimadura de primeiro grau, ela é pequena, né? Simplesmente uma queimadura da parte, da primeira parte, né? Da camada da epiderme. E no caso da queimadura de segundo grau, que a gente começa a contar. Então, ali, se houve um derramamento de um líquido e produziu queimadura, eu vou avaliar ali a região onde há queimaduras, né? E aí, geralmente, o bombeiro, né? Ou os auxiliares ali de enfermagem, quando é dada a entrada no hospital, eles identificam as áreas que foram queimadas para, naturalmente, tratar essas situações. Quanto à extensão, né, existe uma regra chamada regra da palma da mão, que geralmente a palma da mão em um indivíduo representa 1% da superfície corporal. Assim, pode ser estimada a extensão calculando pelo número de palmas, né? Então, vamos lembrar aqui que a palma da mão é toda essa parte, tá? Toda essa região aqui. O que está fora da palma da mão são os dedos ou artelhos, como a gente chama, né? Basicamente a ponta dos dedos, dividido em 3 partes, né? A falange distal, medial e proximal. Haverá falanges do dedo indicador, no médio, né? No anelar e no mínimo, e nós teremos aqui apenas 2 falanges no polegar. Geralmente a palma da mão de indivíduo representa 1% da superfície corporal. Assim pode ser estimada a extensão da queimadura. Portanto, de acordo com a quantidade, né, que essa queimadura vai aprofundar aqui na região da palma da mão. Vamos imaginar que eu tenho uma queimadura de toda a extremidade da palma da mão. Eu vou ter basicamente aqui uma queimadura, né, de 1% da superfície corporal. Agora, se ela atingir os dedos, eu vou ter, então, 5 mais 1, 6, 5 mais 2, deu 7, 5 mais 3, 8, até chegar aqui, né, no 9 e 10. Então, pode ocasionar ali 10% da superfície corporal. Então, quando eu falo sobre essa extensão, né, ela tem um valor, né, de 10, se for a mão inteira, ou 5, se for somente a palma da mão. E se for apenas um dedo, 1%. E a mesma regra se aplica, né, à queimadura somente de segundo grau, não se aplica à queimadura de primeiro grau. Segundo e terceiro grau, né, não se aplica a primeiro grau. O que não deve se fazer em hipótese alguma na queimadura, né? Jamais colocar pasta de dente, café, manteiga ou qualquer outro produto caseiro para queimadura. Sempre coloco produtos apropriados para isso, tá bem? Sempre vou colocar uma pomada que tem uma indicação para queimadura, que o médico indicou, que a pessoa que tenha uma orientação específica para isso. Antigamente colocava as pastas de dente e com o passar do tempo, essa pasta de dente ela produzia uma queimadura maior, tá? Façam o teste na casa de vocês, peguem um pouquinho de pasta de dente e coloca na pele, na própria pele da palma da mão e esfrega. Vocês vão perceber que ela vai esquentar, tá bom? E isso não é agradável para o tecido que está queimado. O café ou pó de café ele foi muito usado antigamente para conter hemorragias, tá bem? Mas hoje a gente sabe que existe a possibilidade da contaminação.
E o mesmo que se aplicava para queimadura, para hemorragia, era usado para queimadura. E isso, a borra de café, o pó de café, isso prejudica, né, para que ele seja limpo, a queimadura ser limpa, né, que a gente vai ver que é necessário fazer isso. E o pó de café ele pode ser um contaminante também, caso ele entre em contato, né, com a queimadura. E o próprio pó de café, ele é granulado, né? Então ele pode danificar, a partir do momento que você está passando ali, pode estourar essa bolha e causar uma queimadura maior. A manteiga, né, ou qualquer outro derivado aí do leite, ele tem uma característica, né, de ser hidratante. Entretanto, né, ela não é uma pomada específica, não tem um agente de dor, não tem um agente de cicatrização. Ela deve ser passada somente no pão caseiro, não pode ser passado ali em um indivíduo, tá bom? Afinal de contas, isso vai produzir ali uma espécie de gordura, e essa é uma gordura animal, né, que naturalmente pode produzir uma infecção ou uma inflamação daquela área. Se a pessoa tiver com uma roupa, né, e a queimadura, ela fez a roupa grudar, o tecido grudar, eu posso cuidadosamente cortar essas partes e retirar somente o que estiver solto. O que não estiver solto, que grudou na pele, que eu não consigo tirar, não deve ser arrancado. Afinal de contas, se for um tecido sintético, ele naturalmente vai prejudicar ainda mais se ele for retirado. Se você for puxar essa parte, você vai arrancar uma parte da pele, né? Então ele não deve ser retirado. Ele vai ser hidratado lá no hospital e depois ser retirado com muito cuidado, de preferência ainda com a vítima anestesiada, para que ela não sinta dores. Não estoure em hipótese alguma bolhas, tá bom, pessoal? Não coloca ali uma agulha, não pega ali grampo de cabelo, não pega clipe de papel e tenta furar essa bolha. Isso vai prejudicar a cicatrização. Como eu devo tratar, então, uma queimadura, né? Cobrir a queimadura com um pano limpo, né? Geralmente uma gaze esterilizada ou um pano limpo. Nunca furar as bolinhas, né? No caso da queimadura de segundo grau, que haverá essas bolhas. Elas servem para proteger a área queimada, reidratando e facilitando a cicatrização. Não retirar em hipótese algumas roupas grudadas, fragmentos de objetos ou graxa das lesões, né? No caso de uma lesão por fricção em torno convencional, é comum ter graxa naquela região, né? E apesar da graxa ali ser um agente que vai produzir uma refrigeração da pele, do tecido, da máquina, ela também produz uma espécie de refrigeração do tecido, da pele. Então, ela só pode ser retirada ali naturalmente, ali no hospital. Não usar pomada sem ordem médica, né? Olha, eu tenho aqui um Cataflan, né? E Cataflan ele serve para dor, né? Mas com a pele fechada, né? Agora, com a pele aberta, no caso da queimadura de segundo grau, o Cataflan vai produzir uma lesão adversa, vai produzir um inchaço, uma queimação muito grande, né, dessa lesão que já está queimada. Devo procurar um socorro médico imediatamente e, se não houver sangramento, posso fazer um curativo com uma gaze ou um pano limpo. A gente vai ver isso num vídeo que a gente vai passar. Então, todos esses protocolos devem ser seguidos por você, que é técnico de segurança, ou que vai atuar em primeiros socorros. Porque quando a gente fala sobre uma queimadura, o que eu não posso fazer é prejudicar aquela queimadura. Já houve um dano, eu não posso agravar essa situação. Então, eu não vou passar ali pó de café, manteiga, não vou jogar leite em cima, não vou furar as bolhas, não vou puxar o objeto que está grudado. Eu vou procurar socorro médico, porque lá no hospital eu posso ter uma lavada, pode ser feita uma lavagem daquele tecido, né, daquela pele que está queimada, com líquidos próprios para aquele, como é o caso, né, do soro fisiológico. Eu posso fazer, pode ser colocado também uma gaze umedecida para tentar aliviar essa dor, né, e fazer um curativo, né, se houver um sangramento, para que não haja uma hemorragia, tá bom? A gente vai ver isso lá na aula prática, tá bom, pessoal?
E aí vamos passar o vídeo para vocês entenderem um pouquinho dessa questão da parte mais técnica em relação à queimadura. Bom dia, Maria Cândida. Tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre minutos de segurança e hoje o nosso tema abordado é queimaduras. Se tratando de queimaduras, que é de primeiro, segundo e terceiro grau, a queimadura de primeiro grau, única e exclusivamente, ela fala sobre vermelhidão e ardência, que é aquela queimadura na qual a gente queima ali com uma água um pouco mais quente, um óleo fervendo, um sol, onde geralmente tem aquele sistema de insolação, você fica ali na praia durante muito tempo, né, se queimando ali, dá aquela ardência. A queimadura de segundo grau, ela superficialmente ela causa aquela bolha. E a de terceiro grau, ela queima todas as camadas da pele, camada derme, epiderme, e em alguns casos chega até atingir a estrutura óssea. E para cada tipo de queimadura, existe uma técnica abordagem de tratamento. Queimadura de primeiro grau, de segundo grau e a de terceiro grau. Nós vamos fazer uma demonstração como se tivesse ocasionado as duas diversas queimaduras que são as principais, queimaduras de primeiro e segundo grau, e tirar algumas dúvidas em relação ao que eu devo fazer com aquela bolha que fica em queimadura de segundo grau. Devo ou não devo estourar? Então isso aqui é uma queimadura de primeiro grau. Como eu informei, ela fala justamente sobre vermelhidão, ardência e dor no local. Qual que é o tratamento ideal para o tipo de queimadura de primeiro grau? É simples. Abrir a torneira e colocar a mão de baixo e deixar a água e a abundância. Quais são os mitos? O que é verdade e o que é mentira? O pessoal sempre fala, pô, queimou? Passa pó de café, passa pasta de dente, passa açúcar, né? Já ouvi diversos mitos, boatos e verdades. E o que realmente é verdade? O que não deve se fazer? Passar pasta de dente. Por que você não deve passar pasta de dente? Aquela sensação de frescor imediata que você tem é a falsa ilusão. Mas o que está acontecendo ali, você está dificultando ou ocasionando um agravamento da queimadura. Por que ocasionando o agravamento da queimadura? Porque aquela sensação de frescor você está queimando mais ainda a queimadura. Então, geralmente, quando você queima, passa a pasta de dente e ela não resolve, você vai ter que ir para o hospital e vai chegar lá, a equipe de enfermagem vai ter que limpar. E como que se limpa a pasta de dente depois que ela seca? Fazendo uma escovação, o que é um pouco dolorido. Tá? Então, desmistificação de pasta de dente, pó de café, açúcar, clara de ovo, isso não é ideal a se passar. Simplesmente água corrente durante 1 minuto é o que vai aliviar a sua dor durante um tempo. Queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau é aquela que causa vermelhidão, ardência e bolha. Qual é o procedimento ideal para se curar ou para se aliviar a dor de queimadura de segundo grau? O procedimento é o mesmo da primeira. Abrir a torneira e a gente coloca a mão embaixo. E aí, gostou da nossa dica de segurança de hoje? Que é onde falamos sobre queimaduras? Muito obrigado e até a próxima. Bom dia, Maria. Pessoal, então fala basicamente o que a gente pode fazer, né, enquanto a gente não tem muita estrutura para atuar nessas queimaduras de primeiro ou de segundo grau. Simplesmente lavar com água corrente, tá bem? A água ela tem um efeito cicatricial, ela tem um efeito analgésico, né? Ele diminui um pouco a dor, ela ajuda na cicatrização, e ainda, né, se porventura você tiver como, né, colocar ali uma gaze umedecida, né, sobre essa região da dor, isso vai ocasionar, né, uma diminuição da extensão dessa queimadura, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês um pouco mais na prática, quando a gente estiver nas aulas práticas, mas eu não posso, né, em hipótese alguma, colocar nenhum produto que não seja apropriado para isso, e no caso das queimaduras especificamente, o melhor socorro que pode ter é um socorro médico, levar ele para o hospital para que ele tenha um tratamento mais adequado. Obrigado, até breve e até a próxima aula.